Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, desde criança, que nós somos aí ensinados pela falsa ciência. Tudo a respeito da nossa história tem sido ensinado completamente errado. Isso aí causa depois na pessoa, uma dissonância cognitiva. Quando, por exemplo, nós apresentamos os fatos e as realidades a respeito da nossa verdadeira morada, então esse modelo aqui, as pessoas sofrem necessariamente da dissonância cognitiva. Aqui no nosso livro Os Reis que Virão, eu falo rapidinho a respeito disso, quando nós tratamos a respeito do símbolo da ONU. Já tem um vídeo no canal a respeito desse símbolo aqui. Então aqui, ó, Antártida representada por uma coroa de louros. Eles deixam bem claro, eu falo aqui, os conspiradores deixam bem claro que dizem a verdade de modo subliminar, como por exemplo a ONU, cujo símbolo contém um mapa da Terra plana envolvido em louros. O que será que isso significa? Simplesmente que eles conquistaram e conseguiram esconder essa verdade do mundo inteiro, não é? Simples assim. Eles deixam a verdade escancarada, eles escondem a verdade escancaradamente. Então, no nosso entendimento, o símbolo da ONU significa que essa organização de propósitos por vezes duvidosos, com todo o exercício da mentira, conquistou a Antártida e com isso ocultou a verdade da Terra plana. A nossa resistência contra esta verdade da Terra plana decorre daquilo que se chama dissonância cognitiva, uma vez que tivemos a mente formatada pelas mentiras da falsa ciência, que nos levaram a possuir uma crença totalmente divergente da realidade. Em seu livro The New World Order, Be Afraid, Be Very Afraid, esteja com medo, ou tenha muito medo. Quando Casper Stith, ele escreve a respeito da nova ordem mundial. E ele diz assim, ele leciona sobre esse tipo de dissonância. Às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Foi Friedrich Nietzsche que falou isso. Muitas pessoas têm uma sensação inquietante de que algo não está muito certo no mundo. Embora se lançar um estudo filosófico profundo do novo mundo possa ser revelador, para a maioria verdadeiramente assustador. Então, às vezes a tática que a gente sempre menciona aqui, da indiferença com respeito à verdade da nossa morada, não seja apenas indiferença. Pode ser simplesmente medo de encarar a realidade. Então as pessoas elas não querem encarar a realidade, que elas foram enganadas. Porque todos são bonzinhos. A minha professorinha não poderia me enganar. Mas é porque ela foi enganada antes. A mãe dela, o pai dela também foram. E assim todos os seres antecedentes a nós. Então toda a geração que antecedeu a nós, a maioria dessa geração já estava enganada com respeito a muitas coisas. Principalmente com respeito à realidade do nosso mundo. Dissonância cognitiva é um termo psicológico descrito como ansiedade que resulta de simultaneamente manter atitudes, crenças contraditórias ou incompatíveis ou semelhantes, como quando alguém gosta de uma pessoa, mas desaprova fortemente um de seus hábitos. A maioria de nós sabe intuitivamente que algo não está certo, mas é mais fácil ignorar o pensamento antes que ele ganhe força. A humanidade está sofrendo um caso coletivo de dissonância cognitiva? Com certeza estamos. Então, aqui o exemplo, Aqui o exemplo, a mãe chega e pergunta, como é que foi a escola, filhinho, Manda o filho lá para a escola, mas esse menino aqui, ele é bem mais inteligente que a mãe, Ele tem uma mente questionadora, e ele é bem mais inteligente que essa pessoa aqui, que já está com a mente totalmente formatada. Então ele está vomitando toda a verdade a respeito das mentiras que ele tem aprendido. E aí ele aprendeu lá na escola, algo a respeito da evolução, que a professora ensina lá, que aqui é a bactéria, da bactéria veio o macaco, do macaco veio o ser humano, aí a NASA ensina que vem um meteoro caindo,
que a Terra é um globo, que os asteroides vão bater na Terra. Tudo isso a gente vê todo dia no noticiário, tá, pessoal? Satélites, né? Conquista da Lua. Aqui, ó, a mídia tem batido muito nisso, né? Nesse assunto de alien, né? É impressionante que jornalistas que se dizem sérios perdem tempo elaborando matérias a respeito desse assunto aqui de alien, né? É impressionante. Os caras não passam de marionete. É o seguinte, o chefe dele chega e fala assim: ó, é isso aí que você tem que publicar, tá? Publica isso aqui que veio lá do chefão. Aí ele vai e publica, faz uma matéria sobre isso aí, ó. Aí eles vão fazendo um monte de matéria idiota, né? Aí tem aqui, ó. Aqui esse aqui é a maçãzinha que cai na cabeça do Newton, né? Aí aqui as guerras, né? É tudo manipulado, certo? Estamos sendo manipulados a cada momento de nossas vidas, né? Aqui tem um tema bem interessante, tá, pessoal? Aqui, ó, isso aqui. Esse texto, eu tenho contato muito com o Márcio, né? Tenuda, do canal Escatologia e Escrituras. Ele escreve uns textos muito legais e eu publico aí no Instagram do canal Escatológico, tá? Se você quiser seguir, é bem interessante. Aqui está, ó. Isso aqui é a comemoração do jubileu da Rainha da Inglaterra, né? Então ela já está reinando lá há uns 70 anos, né? Então aqui diz assim, ó. Aqui é a fita de DNA tripla, né? Fita tripla do DNA aparecendo no evento de jubileu da Rainha da Inglaterra. O que isso significa? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, né? O que isso significa? O DNA humano possui duas fitas. O DNA que os controladores estão implementando nas futuras gerações possui 3 fitas. Justamente a fita que transformará o ser humano em um ser híbrido, sem gênero definido e associado à tecnologia robótica. Bom, é verdade aí que até mesmo o Elon Musk tem nos alertado a respeito desse assunto. E aí diz assim, né? Ele diz que Satanás sempre quer imitar o Criador, mas de uma maneira deturpada, né? Toda dele. A gente pode ver esse roteiro, pessoal, em diversos filmes da Marvel, tá? Diversos filmes da Marvel tratam desse assunto de manipulação de DNA, se vocês não pegaram aí a ideia, tá? Que temos o Homem-Aranha, que ele é mordido, picado por uma aranha radioativa, né? E aí ele tem o DNA modificado. Ele se torna um híbrido, né? Temos também o Hulk, acontece isso com ele. Temos aí também o Homem de Ferro, ele é uma mistura, meio homem, meio máquina, né? Porque o coração dele é um reator lá que faz o coração dele ser o que é. O próprio Capitão América, né? O Capitão América também é fruto de uma experiência, através de um processo químico, deixar uma pessoa fraca, tornar uma pessoa fraca em alguém bombado, né? Muito forte. E aí ele se torna o Capitão América, quando é submetido lá a uma radiação também, tá? Então a gente pode ver esse tema aí nos filmes da Marvel. É através do transhumanismo que o demônio, né, quer trazer a imortalidade à Terra e fazer dela o paraíso. E aí a gente estava aí conversando e me veio um insight, eu lembrei daquele versículo, né? Então é o versículo que se encontra em Apocalipse 9:6, que afirma o seguinte: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É um versículo intrigante, não é? Então, um comentário de Champlin a respeito desse versículo nos diz o seguinte, tá? Um dos deuses gregos teria falado sobre a bem-aventurança da capacidade de morrer, com seu poder de escapar da tribulação e da aflição por meio da morte. Essa imaginária divindade estava sujeita ao sofrimento, mas não podia escapar mediante a morte. O sofrimento dos homens chegará a uma intensidade tal durante a grande tribulação, que a humanidade em geral concordará que mais vale a pena morrer, o que será uma avaliação pervertida da morte. Então,
nós vemos isso também em muitos filmes de entretenimento, tá? Como se a morte, por exemplo, fosse um meio de escape. A gente vê isso muito nos filmes da Marvel também, tá, pessoal? Normalmente, os homens pensam que vale a pena viver a qualquer custo, tão preciosa lhes parece a vida. Nossos muitos hospitais, medicamentos, ênfase sobre a saúde e o bem-estar físico servem de prova abundante disso, ele diz. O período da tribulação modificará tudo isso. Não sabemos dizer por que Deus não permitirá que os homens morram durante aqueles 5 meses, durante o juízo da quinta trombeta. O juízo da quinta trombeta está descrito em Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, é uma estrela que caiu do céu, quer dizer, um demônio certamente, né? Então, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. As estrelas, elas são entes, tá? E Apocalipse está falando isso, né? Não, mas não, isso aqui, muita gente vai interpretar como sendo simbólico, tá? Então, vejam só o que ele fala aqui, bem interessante, né? Com base nos paralelos da literatura apocalíptica judaica, aprendemos que uma estrela sempre é símbolo de um ser angelical. Bom, no meu entendimento não é símbolo, né? As estrelas são entes, tá? É um símbolo, ele diz, de um ser angelical santo ou decaído, dependendo do contexto. Aí ele diz também, não é claro se no presente versículo o ser angelical que abre o abismo é um anjo caído, mas fica perfeitamente claro que o resultado dessa ação é que seres de profunda iniquidade, de natureza espiritual, serão soltos à face da terra, tá? Se levarmos em conta, tá? Se levarmos em conta que essa provável manipulação do DNA vai tornar os seres humanos mais resistentes, certo? E durante a tribulação, essas pessoas estarão aí, estarão sofrendo muitas coisas por parte do juízo de Deus, pode ser justamente uma interpretação de que essa modificação faça com que os seres humanos sejam mais fortes, tá? Então, fazendo um paralelo aí com os filmes da Marvel, nós vimos aí que as pessoas poderão ter superpoderes e se tornarem meta-humanos, vivendo eternamente aqui nessa terra, sob o reinado do demônio. E como já estão sendo acostumadas com tudo isso há anos, através da programação preditiva, né, que é por meio da televisão, do cinema, elas vão aceitar de bom grado, mesmo que isso implique a morte da sua verdadeira vida, a espiritual. Conforme a programação preditiva, né, do próprio Elon Musk, ele diz aí que a inteligência artificial seria a maior inimiga da humanidade, tá? Nós vimos isso aí também no filme O Exterminador do Futuro, que exige realmente uma grande colcha de retalhos que nós somos aí desafiados a decifrar, tá? Somos desafiados todos os dias a decifrar a incomensurável mensagem, a grande mensagem que existe nessa colcha de retalhos, que tem por objetivo formar uma grande manta para cobrir a humanidade com as trevas da mentira. Fica a dica.